A Verdade Sufocada, parte 39. Um dia é o do caçador, o outro da caça. A Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, do Rio Grande do Sul, desejava realizar uma ação que lhe destacasse junto à esquerda armada, que lhe desse prestígio perante seu comando nacional, o CN. Era necessário para isso uma ação de impacto nacional e internacional. Nada melhor que o sequestro de um diplomata. A experiência com o embaixador americano deveria ser exemplo. Esperavam que o cônsul fosse um alvo mais fácil que o embaixador e deduziram que a ação seria menos arriscada. O alvo escolhido foi o cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre, Kurt Scarlett Cutter. Imediatamente, em fevereiro de 1970, iniciaram cuidadosos levantamentos. Atuariam em frente com Gregório Mendonça, vulgo Fumaça, do Movimento Revolucionário 26 de Março, MR26. Não poderia haver erros. Logo descobriram tudo sobre o cônsul, onde morava, seus horários de entrada e saída, locais onde ia com mais frequência e, principalmente, que usava durante a semana, em seus deslocamentos, um carro de cobertura com 2 agentes lhe dando segurança. Portanto, era preciso planejar a ação para um final de semana, quando tranquilamente circulava sem cobertura. O bem-sucedido sequestro do cônsul do Japão reforçava a certeza do sucesso da ação. Confiantes, em março, Carlos Roberto Serrasol, vulgo Breno, recebeu a incumbência de alugar a casa localizada na Avenida Alegrete 636, bairro Petrópolis, para ser o cativeiro do cônsul. Foi solicitado ao Comando Nacional, CN, já que esse tipo de ação, o tempo é precioso, a redação antecipada do comunicado a ser enviado às autoridades após o sequestro. Juarez Guimarães de Brito, o Juvenal, do CN, no Rio de Janeiro, atendeu prontamente, incumbindo Celso Lungaretti, vulgo Lourenço, do setor de inteligência da VPR, a redigir o documento. No comunicado transcrito ao final, como exigência para libertar o cônsul vivo, as autoridades deveriam libertar 50 presos, que seguiriam para Argélia. O comunicado também previa que a não aceitação das exigências levaria os sequestradores à execução de Kurt Scarlett Cutter. O documento era assinado pelo comando Carlos Marighella. A ação foi marcada para 21 de março, num sábado. Assim foi feito. Ia com um carro, roubado só para o sequestro, partiram para a ação. Tudo, no entanto, fracassou, por erro no tão minucioso planejamento. A ação foi remarcada para 2 semanas depois. Afinal, era preciso rever todos os detalhes. No dia 4 de abril de 1970, partiram outra vez para o sequestro do cônsul. No comando da ação, Félix Rosa Neto, e como motorista, Irgeu João Menegon. No mesmo carro iam Fernando da Mata Pimentel, vulgo Jorge, e Gregório Mendonça, o Fumaça.
No carro de cobertura estavam Antônio Carlos Araújo Chagas, vulgo Augusto, Luiz Carlos D'Ameto e, como motorista, Reinoldo Amadeu Clemente. Todos com revólveres, além de 2 metralhadoras INA e granadas. Pela manhã, quando o cônsul saiu de sua residência, partiram para o ataque. O diplomata, seguido pelos 7 terroristas, foi salvo pelo excesso de tráfego que impediu o emparelhamento com o seu veículo. Decepcionados, mas persistentes, esperaram nova saída do alvo da sua residência, o que aconteceu às 16 horas. Curtis dirigiu-se à Vila Olímpica em sua caminhonete Plymouth e novamente foi seguido pelos 2 carros. A sorte parecia estar ao lado dos sequestradores. O cônsul errou o caminho, entrou numa rua sem saída e teve de retornar. Armas a postos, Irgeu emparelhou o Volks com a possante Plymouth e Reinoldo fez o mesmo pelo outro lado, com o carro de cobertura. O cônsul, pensando que os rapazes faziam um pega, acelerou sua Plymouth e os deixou atônitos para trás. Não podiam desistir, ainda mais depois de terem comunicado ao CN e Juarez de Brito ter se empenhado na redação do comunicado. Era necessário insistir. A ação era importante. Portanto, à noite, estavam novamente a postos. Agora era vida ou morte. A sorte estava com eles. Por volta das 20 horas, o alvo saiu com sua esposa para visitar amigos. Ficou em casa até as 22h30 e saiu acompanhado, além da esposa, por um amigo. Os sequestradores estavam à espreita. Começaram a seguir o cônsul. O horário era ideal. Pouca gente na rua, pouco tráfego. Por que não pensaram logo em fazer a ação à noite? Logo depois da rua Ramiro Barcelos, Curtis, que ia em baixa velocidade, foi ultrapassado pelo Fusca de Irgeu, que imediatamente o fechou, ocorrendo uma pequena batida. Félix, Fernando e Gregório desceram, cercando a caminhonete. O cônsul, forte e decidido, vendo as armas às mãos, não pensou 2 vezes. Acelerou sua pulsante Plymouth, atropelando o pequeno Volks e, de quebra, Fernando Félix. Por trás, atirou sua pistola 45, quebrando os vidros e ferindo Curtis, que em zigue-zague seguiu a toda velocidade, conseguindo escapar. 3 dos azarados ou incompetentes sequestradores foram presos 1 semana depois pela equipe do DOPS, Rio Grande do Sul, chefiada pelo delegado Pedro Carlos Sillen, e outros sem muita demora. A seguir transcrevo parte do comunicado que o Comando Nacional da VPR havia preparado, certo de que a ação seria um sucesso. Abre aspas para os marginais. O cônsul americano em Porto Alegre, Curtis Cutter, foi sequestrado às 3 horas do dia 3 de 3 pelo comando Carlos Marighella, da Vanguarda Popular Revolucionária,
Esse indivíduo, ao ser interrogado, confessou suas ligações com a CIA, a Agência Central de Inteligência, órgão de espionagem internacional dos Estados Unidos, e revelou vários dados sobre a atuação da CIA no território nacional e sobre as relações dessa agência com os órgãos de repressão da ditadura militar. Ficamos sabendo, entre outras coisas, que a CIA e o CENIMAR sofrem a concorrência do SNI, sendo que essa rivalidade é tão acentuada que em certa data um agente da CIA foi assassinado na Guanabara por elementos do SNI. Esse informe foi cuidadosamente abafado pela ditadura, mas o depoimento do agente Cutter, nosso atual prisioneiro, permitiu que o trouxéssemos a público. Fecha aspas. Para os marginais. Se o cônsul Curtis Curley Cutter tivesse sido sequestrado, esse comunicado seria difundido pela imprensa e muitos acreditariam. Assim se forjam as mentiras. Reescreve-se a história e faz-se a cabeça dos brasileiros. Mentira! Eis a grande arma dessa gente para impor sua versão desonesta dos fatos e da história. Essa é a motivação maior que me leva a escrever. Desmentir a fraude dessa gente e demonstrar a sua impostura, resgatando a verdade com fatos irretorquíveis. Só lastimo que perdas humanas tenha ocorrido nessa infame e incessata luta armada. Fontes: Projeto Orville, www.ternuma.com.br. Dumont, F. Recordando a história: o fracasso do sequestro do cônsul dos Estados Unidos.